Olá, o Saúde Ativa está no ar. Por aqui teremos informações sobre saúde e qualidade de vida. Você também vai conferir vídeos educativos. E nessa edição, vamos bater um papo com a cirurgiã dentista Carla Rocha, que irá falar sobre uma técnica que vem deixando o sorriso ainda mais bonito das pessoas. São as facetas em resina. Não saia daí! A diabetes é uma síndrome metabólica decorrente da falta de insulina ou incapacidade ou falta de insulina exercer adequadamente seus efeitos. Para ajudar no tratamento deste problema, é necessário que a alimentação seja muito cuidadosa. Confira este vídeo do Ministério da Saúde com dicas que podem te ajudar a ter qualidade de vida e tratar a diabetes. 5 dicas para alimentação saudável de diabéticos. Prefira alimentos in natura e minimamente processados, como frutas, arroz e feijão. Limite aqueles processados, como frutas em calda, e evite ultraprocessados, como refrigerantes e macarrão instantâneo. Dica 2. Não exagere no consumo de alimentos ricos em carboidratos. A quantidade de carboidrato que a pessoa com diabetes deve comer depende de como estão seus níveis de glicose no sangue. Dica 3. Prepare alimentos com pouca gordura e moderada em sal e açúcar. Comida dietética quase sempre não oferece benefícios extras. Dica 4. Faça suas refeições em horários semelhantes todos os dias. Não fique longos períodos sem se alimentar. E a dica 5. Consuma diariamente verduras, legumes e frutas, preferencialmente crus, por possuírem maiores quantidades de fibras. E até mesmo as frutas devem ser consumidas com moderação, por causa do açúcar natural que contém nelas. Gostou das dicas? Elas são do Guia Alimentar para a População Brasileira e da Sociedade Brasileira de Diabetes. No guia que você encontra na internet, há muitos outros conselhos valiosos sobre a alimentação saudável. Vale a pena conferir. Novembro Azul é uma campanha de conscientização para que os homens fiquem alertas ao câncer de próstata. E com o objetivo de contribuir neste cuidado com a saúde, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, irá promover ações neste mês de novembro em diversas unidades básicas de saúde da capital. Haverá palestras e a realização de diversos exames preventivos. Para maiores informações, acesse o site da Prefeitura de Aracaju no endereço www.aracaju.se.gov.br no canal Notícias. Quem não quer ter os dentes alinhados, clarinhos, perfeitos? Pois é, há várias maneiras de você conseguir este resultado. E para falar sobre isso, o Saúde Ativa recebe a doutora Carla Rocha, que é cirurgiã dentista especialista em facetas. Doutora, seja bem-vinda ao programa Saúde Ativa. Obrigada, Daiane. Fala pra gente, o que seria esta faceta em resina? Hoje todo mundo procura saber o que são as facetas, né? A faceta normalmente é uma adição de resina, né, que é colocada na face superior e vestibular do dente. Né? O que é a face vestibular? Normalmente é aquela partezinha da frente que todo mundo vê o sorriso, né? E todo mundo quer ter aquele sorriso de artista. Sim, sim. Quais são as indicações para essa técnica, para pessoas que teriam quais tipos de problema ou queixas? Principalmente quem quer mudar a estética, né? Hoje as pessoas chegam muito no nosso consultório querendo um sorriso mais bonito, um sorriso mais branco, né? Tem pessoas que têm um dente menor, tem um dentinho pequeno, quer um dentinho maior, né? Com fraturas e quer trazer uma anatomia, quer trazer uma estética melhor para o seu sorriso. A gente falou de indicações, mas existem também situações que são contraindicadas, doutora? Sim, tem várias contraindicações, né? Principalmente em pacientes que possuem hábito parafuncional. O que é isso? São hábitos que não são aconselhados para poder colocar aquela faceta em resina, porque podem vir a fraturar, a quebra mesmo das facetas. Tá certo? Um exemplo, um paciente com bruxismo, isso é um hábito parafuncional. Então, quanto mais ele atrita aquele dentinho, aquela faceta ela vai soltar, ela vai cair. Outro exemplo, os pacientes que possuem dentes muito apinhados. Tem pacientes que têm dentes apinhados, mas que podem ser sim utilizados. Mas tem pacientes que têm um dente muito apinhado, que esses são contraindicados. Primeiro vai ter que passar por um tratamento ortodôntico para alinhar e nivelar, para depois sim ser colocado uma faceta. Existem coisas que a gente fala aqui que quem nos assiste talvez não entenda. Explica pra gente, na verdade, o que é o apinhado.
Apinhados são dentes bem tortinhos, né? Montados, um em cima do outro, um dentinho um pouquinho para frente, um para trás. Então, esses são dentes apinhados. Tá. A gente falou das contraindicações, na verdade, na área mesmo da face. Mas para a colocação dessas resinas, doutora, teriam contraindicações de saúde? Há pessoas que têm diabetes, hipertensão, algum tipo de problema que não poderia colocar também? Sem contraindicações em relação à saúde sistêmica. E aí a gente ouve falar muito em resina, né? A resina, eu não sei se eu estou errada, e quem nos assiste também, estaria associada, a gente pensa em resina, é aquela resina assim, estou com cárie, vou fazer o tratamento e depois colocaria uma resina. Mas neste caso são facetas. Então explica pra gente qual é a diferença entre as facetas em resina e as facetas em porcelana. Então, as facetas em resina são facetas que elas devem ser trocadas com o passar do tempo. Tá? Hoje ela tem em média de vida 5 a 8 anos sendo bem utilizadas. O que é isso? O paciente ter cuidado com o que vai comer, com o que vai, né, morder, também com hábitos parafuncionais. A faceta em resina, as que são chamadas de facetas em resinas, e as lentes de contato, as lentes de contato elas precisam de desgaste dentário. Porém, são lentes de contato que têm uma durabilidade muito maior do que as facetas, tá? Porque elas são confeccionadas tanto no consultório quanto em laboratório. Então, a lente de porcelana, elas nunca perdem brilho, né? Elas não perdem o brilho. Já as facetas em resina, elas perdem o brilho. Por isso que é necessário, anualmente, de 6 em 6 meses, estar fazendo acabamento, polimento e tendo esse cuidadozinho até também com a alimentação. Doutora, a gente está falando de porcelana e de lentes de contato. Fala pra gente, é a mesma coisa? Não, são materiais totalmente distintos. Então, para a questão da resina, eu não preciso, eu imagino que assim, eu vou ser muito sincera, eu tinha muita dúvida em relação a isso. Eu achei que a resina, essa questão do tratamento, da colocação para deixar os dentes mais alinhados, seriam a mesma coisa das lentes de contato ou até mesmo da porcelana. Então, não há necessidade, no caso da resina, do desgaste do dente? Normalmente não precisa do desgaste dentário, normalmente, mas há casos, sim, que tem um dentinho um pouquinho mais para frente, que a gente precisa fazer um leve desgaste. Diferente das facetas das lentes de contato. As lentes de contato é necessário ter um grande desgaste do dente, né? Porque ali ele vai ser adaptado uma lente de contato naquela superfície. Então, devido à proporção de espessura da lente, é necessário fazer um desgaste e até mesmo para ter adaptação. Entendi. Já na lentes em resina, a faceta em resina não precisa, porque ela é confeccionada diretamente na boca. Não precisa de um laboratório e clínico. Sem falar em questão de valores, é óbvio que cada profissional trabalha de uma forma diferenciada, mas há uma grande diferença de valores entre pessoas que optam pela resina e pessoas que aderem à lente de contato? Sim. Um valor totalmente diferente. Qual é o mais barato? O mais barato vai ser a faceta em resina. Em resina. Mas a lente de contato está bem mais assim, um valor bem maior. Tá vendo, então? Vai aí uma dica com a doutora aqui. Deixa eu perguntar uma coisa. A senhora falou na questão do amarelamento dos dentes. Quando a gente faz um clareamento dental, geralmente a gente já fica saído com os dentes mais clarinhos, né? Claro que o clareamento só vai deixar os dentes mais claros, não vai tratar essa questão da estética, de estar torto ou não. Mas já ficamos com medo. Eu vou tomar café, vai escurecer, eu vou comer alguma coisa, né, que tem uma coloração mais forte. A gente pode contribuir, quem coloca as facetas em resina, pode contribuir de alguma forma na rotina do dia a dia, já que, como a senhora falou, vai amarelar com o tempo, mas que isso se prolongue por mais tempo, talvez evitar café, tomar no canudinho, alguma coisa pode ser feita? Não, a faceta em resina você pode alimentar, pode comer comidas pigmentadas normalmente. Quando eu falo em escurecer, não é que ela vai escurecer se você comer uma comida pigmentada, como o clareamento, que já é totalmente diferente, né? Não, pode alimentar normalmente. Um exemplo, quando a gente faz uma restauração de um dente, sim, com o passar do tempo, ele fica mais escuro, né? É normal, porque é feito com resina. Não, mas não é porque você vai comer, vou comer um chocolate, vou tomar uma taça de vinho, que vai escurecer uma restauração, um exemplo. Sim. Então, a mesma coisa são as facetas. Quando a gente fala em amarelar, é justamente porque a resina, ela não tem essa superfície lisa, sim, como as lentes de contato. Uhum. Então, por isso que ela amarela com o passar do tempo. Entendi. Mas contraindicação não alimentício nenhum. Mas é ideal a gente ter cuidado, por exemplo, aqui, vamos falar dos sergipanos. O caranguejo faz parte da nossa rotina, né? Sinais de semana, está sempre presente. O caranguejo é uma coisinha dura, né? Que geralmente até que não tem nada, pode correr o risco de quebrar. Então, é bom ter esse cuidado com esses alimentos que são mais durinhos, né, doutora? Isso. A primeira coisa que nós falamos quando o paciente sai do consultório é cuidado com o caranguejo.
Então, caranguejo, pega a patinha, quebra, mas não quebrem nos dentes, porque assim vão quebrar todas as nossas facetas. Então, é o alimento principal que a gente fala. Por favor, não quebre no caranguejo. Então, vai aí a dica. Na sensibilidade, como eu falei, a questão até do clareamento, muitas pessoas têm depois uma sensibilidade maior a coisas muito quentes, muito frias. E para quem coloca facetas em resina, tem algum problema com a sensibilidade pós-tratamento? Não. Nenhum problema com sensibilidade. Ela não vai sentir nenhuma diferença? Nenhuma diferença, justamente porque não há desgaste dentário, né? A gente só faz o quê? Uma adição de resina. Então, a gente não precisa desgastar, a gente não precisa usar substâncias que vão fazer com que abra os túbulos dentinários para que ocorra aderência e que ocorra maior sensibilidade. Então, não tem sensibilidade igual a um clareamento dental. O clareamento é um pouco mais agressivo, né? Entendi. Olha só, a gente ultimamente vem percebendo que os artistas estão colocando cada vez mais dentes perfeitos, dentes bem claros. E, em alguns casos, pela observação que eu vejo, que eles postam também, são esses dentes de porcelana, ou então são as lentes de contato. É possível, para quem nos assiste saber, a gente ter aqueles dentes tão perfeitos, apenas colocando as facetas em resina? Com certeza. Então é possível? É possível. O resultado, ele se assemelha ao resultado dos artistas? Com certeza. A diferença simplesmente sempre é essa. As lentes de contato, elas vão ter maior durabilidade, né? E também a lente de contato é um desgaste dentário maior. Quando você fala em sensibilidade, o que é que acontece? Uma pessoa que faz lente de contato normalmente tem sensibilidade. Sim. Porque precisa fazer um desgaste maior do elemento dentário, né? Entendi. Já as facetas em resina, não. É quase nulo ter sensibilidadezinha. Entendi. E uma pessoa que fez um tratamento, por exemplo, de canal, ficou, geralmente, né, a pessoa que tem uma cárie, que se espalha, depois fica aquele dente escuro, ela precisa fazer um tratamento de canal. É possível que, com o uso da resina, ela tenha um dente que aparentemente fique, né, claro que cuidando do canal, primeiramente, fique um dente perfeitinho e que ninguém perceba ali que aquele dente um dia foi um dente com cárie? Com certeza. Há técnicas e técnicas, né? Hoje a odontologia está bem avançada, principalmente na área de técnicas. A qual técnica a gente vai poder utilizar naquele paciente? Então, uma pessoa que fez um tratamento de canal, que tem um dentinho mais escuro, com certeza a gente consegue deixar nivelado, uniforme a cozinha em relação aos outros dentinhos que eles também têm. Doutora, falando até de cuidados, hoje a nossa pauta aqui seria este tratamento, né? Na verdade, a colocação dessas lentes em resina que vão deixar os seus dentes mais claros, mas a gente não pode deixar de falar sobre rotinas, né, do nosso dia a dia que podem contribuir. Então, há uma série de dúvidas, eu não vou nem entrar em todas aqui, a gente não teria tempo, ainda tem outras perguntinhas sobre a resina, mas quais são os cuidados diários que uma pessoa deve ter para ter os dentes saudáveis? Que já que a gente está falando de cárie, e eu não sou médica, mas imagino que em muitos dos casos a cárie é porque a pessoa não teve escovação correta, sim. Enfim. Fala para a gente o que seria uma dica da rotina que pode ajudar neste cuidado para evitar a cárie, um dos problemas que poderíamos ter. Escovação diária, né? Fez a sua alimentação? Ah, tô na rua. Hoje a gente tem aquelas escovas portáteis menor, dá para botar na bolsa, no bolso, né? Então é escovação, uso do fio dental, enxaguante bucal, né? Ter todo esse cuidado. Eu digo que hoje a gente trabalha mais com a prevenção do que com o próprio tratamento. Então, prevenir é melhor do que intervir. Então, prevenir é o melhor remédio. E aí, outra dúvida que eu tenho. Pronto, tomei um café, escovei os dentes. Mas aí, nesse intervalo, fiz um lanche. Comi uma fruta às 10 horas da manhã. A cada alimentação que eu realizo durante o dia, ou qualquer pessoa que nos assiste, há uma necessidade real de que eu escove os dentes? Não toda vez que comer, né? Mas um exemplo, no mínimo fazer 3 escovações diárias, sim. E o uso do fio dental, principalmente, né? Então, qual é a melhor escovação? Eu digo que a melhor escovação pra gente é a noturna. É quando a gente vai dormir. Porque é quando a gente relaxa o corpo, as bacteriazinhas estão ali, né, agindo. Então, quando for deitar, escova os dentes, passe o fio dental. Nem passe o fio dental só à noite, mas usem o fio dental. À noite é um grande problema. A pessoa já chega na preguiça, né, doutora? Aí já o corpo só pede cama, ela diz, deixa pra amanhã, e aí vai protelando. Doutora, vamos para um breve intervalo e já voltamos falando um pouco mais sobre as facetas em resina. E você não saia daí.
Estamos de volta com o Saúde Ativa e hoje o nosso bate-papo é com a cirurgiã dentista a doutora Carla Rocha. Ela é especialista em facetas. E olha só, se perdeu o primeiro bloco não tem problema nenhum. Vai lá no nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise não só deste programa, mas de outros que já falamos com diversos médicos aqui sobre várias especialidades. Doutora, eu imagino, né? As pessoas têm ideias mirabolantes às vezes, veem aquele artista nas redes sociais, na TV, com os dentes perfeitos, grandes, que eu imagino que sejam compatíveis com o rosto dela. Como é neste caso? Eu cheguei, doutora, acho que meus dentes estão pequenos, quero maiores. Qual é a sua orientação? Então, primeiro, nós vamos fazer um estudo daquele caso. Cada paciente é um caso, né? Às vezes uma pessoa olha, aquele artista fez, eu amei o tamanho do dente dele. Mas às vezes não pode combinar com você. Às vezes não é adequado para o seu tipo de oclusão, né, que é a mordidinha. Então, o que é que a gente faz? A gente faz um guia de confecção. A gente molda o paciente, vê qual o tamanho necessário que pode ser colocado na arcada dentária dele. Então, não é todo mundo que pode fazer aqueles dentes maiores, né? Porque até fratura muito mais rápido. Sim, aí o resultado, ela vai fraturando e vai até trazendo um desgaste para a vida dela, tendo que colocar novamente sempre, né? Mas aí pode haver a possibilidade, por exemplo, hoje a gente está ouvindo falar muito sobre harmonização facial, né? As pessoas se transformam, realmente acabam que se você for comparar, parece que é uma nova pessoa de verdade. Há casos em que as pessoas sim querem os dentes num formato que não foi o que a senhora orientou, no tamanho, mas aí que ela possa realizar uma harmonização facial e aí ficar tudo certinho? Sim, sim, há casos e existe muitos casos no consultório assim, né? Um paciente que a gente precisa fazer um aumento do ramo da mandíbula, né? A gente faz preenchimento labial. Então, tudo isso faz com que alongue a face do paciente, fazendo com que aquelas resinas maiores, elas possam ser adaptadas na boca do paciente. Então, são várias técnicas que existem. A gente estava falando sobre o clareamento, doutora, que é um procedimento que depois a gente fica com acessibilidade. Pessoas que estão achando os dentinhos, vamos lá, olhando, elas estão achando que estão maravilhosos, mas o único problema que elas reclamam é que o dente está amarelado. Elas podem, ao invés de fazer o clareamento, colocar as facetas em resina, isso é possível? Com certeza. Hoje, vamos falar que 80% dos pacientes que chegam ao nosso consultório, eles querem um dente branco. Às vezes, a arcada dentária está perfeita, tamanho perfeito dos dentes, mas eles querem a coloração branca. Eles vão lá em busca, não quero clareamento porque é muito tempo, a sensibilidade, eles sempre tocam no assunto da sensibilidade, e colocam as facetas, só para clarear os dentinhos. A gente falou no primeiro bloco e agora já estamos no segundo falando sobre as facetas. Mas aí, quem está em casa deve estar se perguntando, mas o que seriam as facetas? Vamos mostrar um pouquinho do trabalho da senhora em alguns vídeos para a gente visualizar um antes e um depois. E aí a gente consegue ter uma noção de resultados, né? Para aquelas até que estavam em dúvida, faço ou não faço, possa se empolgar e fazer. Vamos dar uma olhadinha? Vimos aí diversos resultados, com certeza quem estava em dúvida agora já vai dizer, peraí, eu quero os meus dentes mais perfeitos. Eu já estou aqui empolgada no dente tortinho aqui para solucionar o problema. Em relação às gengivais, né, a gengiva, como é que fica, doutora? Eu imagino que as pessoas dizem, peraí, como é que ela vai encaixar? Eu estou com o dente tortinho, quero consertar, como é que ela faz esse encaixe? Não dá um problema futuro na gengiva? É por isso que a gente faz todo o processo, né, para a inserção das facetas. A gente precisa ter um cuidado, né, com a gengiva, principalmente porque é um tecido. Então, tudo que a gente coloca trauma naquela região vai causar danos. Então, a gente faz uma retração gengivalzinha, protege a gengiva para poder inserir ali por dentro do epitéliozinho, para que não ocorra problemas futuros ou traumas naquela região. Até porque uma gengiva traumatizada, ela fica vermelha, ela fica feia, ela não fica com saúde. Sim. Então a gente não precisa só mostrar a estética bonita, a gente precisa mostrar também saúde dos pacientes, a saúde gengival, a saúde do sorriso. Eu acho muito interessante e acho muito bacana o que a senhora acabou de dizer, porque aqui no nosso programa a gente está sempre trazendo essa questão
no nosso bate-papo a gente fala para as pessoas, olha, tenham cuidado, é sempre necessário que vocês busquem um médico, né, na especialidade desejada. Muita gente sente dores, tem problemas, a gente fala muito da questão das dores de cabeça e outros mais, e vão lá no Google e acham que, claro que é o pai da nossa pesquisa, mas não é um médico que pode te orientar e ver cada caso. Então, muitas vezes é bom ter este cuidado, né, doutora, que seja feita uma análise para ver a sua real necessidade, o que pode, o que não pode ser feito. Como a doutora falou, às vezes você tem um dente menorzinho, quer um dente maior, e ela está dizendo, olha, não faça, porque possa ser que dê um problema ou você vai quebrar. Você acaba fazendo e vai tendo um desgaste até psicológico diário com a quebra desse dente. Então é importante, independente de médico, de que profissão seja, que você sempre busque o profissional da área, né? Que você realize os tratamentos que o médico orienta para que você tenha bons resultados, né, doutora? Sim, com certeza. E em relação a exames, né? O que é necessário? Pronto, fui lá no seu consultório e realmente há necessidade, por exemplo, eu tenho uma cárie que está me incomodando. Para eu colocar as resinas, a senhora aconselha que primeiro trate os probleminhas, né, na questão de saúde dos dentes, para que depois seja colocada a resina ou não. Isso pode fazer um ao lado do outro. Eu estou colocando as facetas e ao mesmo tempo estou realizando os tratamentos. É possível? Então, é possível. Mas, particularmente, primeiro eu gosto de trazer a qualidade e a saúde bucal. Né? Primeiro, vamos tratar tudo aquilo que necessita ser tratado na boca do paciente. Adequar a boca do paciente para receber aquelas facetas, para que não ocorra nenhum transtorno, né, futuro. Então, primeiro tratamento, para depois estética. A pessoa quebrou, doutora. Eu estava lá comendo caranguejo, quebrou aquele dentinho. É necessário recuperação total ou hoje em dia consegue-se apenas aquele pedacinho quebrado realizar o conserto? Normalmente, quando um paciente fratura uma faceta, né, que a gente chama de fratura unitária, a gente remove todo o remanescente que está ali na boquinha do paciente e refazemos aquelas facetas. Porque até se a gente for colocar resina no lugar já fraturado, fica divergente, Sim. Não fica muito bonito. Então, eu tenho a opção de removê-las todas e colocar novamente daquele dentinho. Porque, na verdade, também, como a senhora falou, até da coloração, né? Faz de conta que são os 3 meses. Já deu uma leve mudada. Você insere uma nova, vai ficar divergente. A faceta, doutora, ela pode, por exemplo, esses 2 dentes me incomodam da frente, são tortinhos. Eu posso colocar só neles ou o ideal é que tenha que ser no restante da boca inteira, porque senão fica diferente a cor dos meus dentes em relação à cor das facetas. Então, se for só para reanatomizar aqueles dentinhos da frente, sem mudança de cor, pode ser feito sim. Mas se quer mudança de coloração, de tamanho, aí sim eu indico fazer em todos. Uma pessoa que chega no seu consultório, eu quero fazer em todos os dentes, ela consegue fazer tudo isso em uma única sessão? Teria que ir a outros dias? Qual é a durabilidade desse tempo para que ela tenha os dentes todos perfeitinhos? Normalmente eu faço em 2 sessões, tá? A primeira sessão a gente faz a moldagem, que é, como eu falei, a gente vai estudar aquele caso do paciente, qual tipo de faceta que a gente vai colocar, o tamanho e coloração, para na outra consulta, na próxima consulta, nós fazemos as inserções, a confecção daquelas facetazinhas. Então, normalmente são 2 sessões. 2 sessões a gente deixa pronto. Há uma necessidade de anestesia local? E quanto tempo dura essa inserção lá em consultório? Sim, não é necessário, né, a anestesia local, porque realmente não tem dor, é 0 dor. E totalmente dura mais ou menos no consultório 2 horas, 2 horas e meia. A confecção. Então é uma coisa rápida, né? É rápido. Mas assim, quebrar, nós já falamos sobre a quebra, mas há algum risco de a pessoa se estar comendo e aí ele cair, ou isso não existe? Essa possibilidade? Existe toda a possibilidade, mas é como nós entregamos um guia ao paciente, né, de todos os cuidados. O risco existe em qualquer procedimento que nós fazemos no consultório, porém, se for bem tratado, bem cuidado, o risco praticamente fica 0. Em durabilidade, só relembre pra gente, doutora, em quanto tempo haveria essa necessidade de troca? Seria uma troca mesmo, por exemplo, em tantos anos tem que retirar todas e colocar uma nova, é sua indicação, ou a indicação tem a ver até com a questão da saúde, por exemplo. Você tem que te retirar no prazo de 3 anos porque é necessário retirar para fazer uma limpeza geral. Qual o motivo desta retirada e em quanto tempo seria? A durabilidade das facetas, elas vão normalmente de 5 a 8 anos, né?
anualmente, a gente pede que o paciente compareça ao nosso consultório, fazer um acabamento, um polimento, né? Deixar ela muito mais brilhosa, com mais brilho, né? Ficar bem mais bonita esteticamente. E nessa avaliação também, a gente faz a limpeza, a gente faz tudo direitinho. Agora, as trocas, eu só aconselho de 5 a 8 anos. Tem uma durabilidade. Se você tiver todo o cuidado, ela vai ter durabilidade. Se as pessoas fizerem as facetas em porcelana, por exemplo, faz de conta. Alguém foi lá, realizou a inserção dessas facetas e aí não teve o resultado desejado. Há uma possibilidade de ela fazer a retirada das facetas em porcelana e colocá-las em resina? Não. Não pode. Por quê? As facetas de porcelana há o desgaste dentário. Eu acho que normalmente aí nas redes sociais as pessoas visualizam, né? O artista, quando vai para o dentista, eles gravam, tá? Aqueles dentinhos minúsculos, Sim. né? Então, se a gente for inserir resina ali, o índice de fratura é muito maior. Então, se você colocou lente de contato de porcelana, permaneça na lente de contato de porcelana. Não há essa possibilidade. Na verdade, é o que a senhora está explicando de forma muito clara. A verdade há, mas o risco de quebrar o tempo todo vai ser uma base muito fininha que vai estar segurando o restante da resina e aí não vai durar, né? Não vai durar. Mas o inverso poderia. O inverso poderia. Porque se você colocar a resina não precisa haver desgaste, eu não quero, acho que vou mudar, ela pode então inserir. Pode sim. Quem usa resina, faceta em resina e quer ir para uma lente de contato de porcelana, ele está apto a receber aquela lente de contato. A gente falando até um pouco, eu sempre gosto de trazer essa temática, é muito interessante para as pessoas que querem cuidar dos dentes, ter um sorriso bacana, mas a gente tem que sempre ter o cuidado, né, com a nossa rotina do dia a dia. Há vários casos de pessoas que tiveram problemas graves, até infecções, né, doutora? Por conta de problemas mesmo na gengiva, nos dentes. E fala-se muito que a gente falou da questão da escovação. E tem gente que eu já ouvi falar, como tem gente que diz, não, eu vou tomar um número reduzido de banhos porque vai gastar a pele. Essa questão dos dentes, a escovação, para pessoas que eu já conheço, pessoas que escovam a cada refeição, porque elas sentem que a boca está suja. Há um desgaste dos dentes quando há essa escovação frequente? De forma alguma. Pronto. Então, falando para vocês que não tem motivo, tem que escovar. Mas fala, doutora. Tem que escovar. O essencial, como eu falei, normalmente 3 escovações diárias, tá certo? Ah, mas se eu escovar muito os meus dentes, vai desgastar. Não vai, gente. É higienização. Quando a gente vai lavar a mãozinha, peguei alguma coisa, vou lavar. Tem um desgaste da mão? Não tem. Então, mesmo assim, são os nossos dentinhos. Não há desgaste da superfície. Quando a gente fala em fio dental também, utilização do fio dental, as pessoas, literalmente, elas não sabem fazer uso, doutor. Eu sei que é difícil, é muito mais fácil com o seu paciente no consultório, mas de que forma deve ser feito? Geralmente as pessoas tem alguma regra de começar da frente para trás para frente, tem que realmente pegar a sujeirinha lá e puxar? Só fala pra gente um pouquinho sobre isso. Não há regra para o uso do fio dental. Tá? Pode começar pela parte posterior, que é a parte de trás, pode começar pela parte da frente, você que escolhe, né? Eu digo que sempre o uso do fio dental a gente tem que ter cuidado. Lembrar que a gente está mexendo em mucosa. Sim. Mucosa não pode ter traumas. Então, ao inserir, ao limpar os dentinhos com fio dental, ter cuidado, nunca colocar de vez. Por quê? Porque ali a gente vai traumatizar o epitéliozinho. Então, colocar com cuidado. Eu digo que o uso do fio dental é um uso paciente. Né? Você tem que ter paciência para poder ser utilizado. Ô, doutora, mas quem nunca naquela pressa não colocou e aquele sangue, enfim, né? É um processo, mas a gente vai melhorando, vai evoluindo, né? Olha só, infelizmente já terminamos. Eu ficaria aqui por horas, ainda tem muito papo, muito assunto para a gente falar, mas eu espero encontrá-la em outra oportunidade. Muito obrigada por participar do nosso programa. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade de poder esclarecer também as dúvidas dos nossos pacientes, né? De quem assiste, porque muita gente ainda tem dúvida entre facetas e lentes de contato. Então, muito obrigada. Nós que agradecemos. Em breve, Saúde Ativa estará de volta com mais informações sobre saúde e qualidade de vida. Eu aguardo todos vocês. Até lá!